Bom, mas aqui tem uma coisa, que pois a terra está agitosa, está ruim. Mas ele está quebrando tudo irregular. Enquanto quebra irregular, a raiz tem facilidade de quebrar. Então, como quebra irregular que a senhora fala? porque se a terra é muito dura, as faces ficam deste jeito. Bom, e agora... Aí embaixo. Você que é pescador? Bom, agora tenta, não sei se vai dar, mas aqui? tenta de tirar aquilo. Por fatia. Põe o pé. No pé do pé. Tem essa terra dura. Mas se faz assim, não estraga tudo. Não vai. Não vai. Tá nada. Olha, isso aqui Sai um uma pouquinho da terra frente pra mim. muito típico. Olha, embaixo está bem mais morto, tá vendo? Embaixo está caindo. E o enraizamento está bom, tá? Você tem aqui, às vezes, a antiga lavoração da soja, por aqui. E aqui em cima está um pouco mais dura. Essa parte. Por que essa compactação Pelo superficial? gado. É pro gado? Pelo gado? Mas este aqui é uma terra tipicamente já pastoril. Este aqui é um pasto bom que se a senhora faz um pouco de manejo, fica 20 anos, 30 anos. Tá? Qual é que é a característica aqui? A conformação característica de uma terra pastoril que tem um pouquinho de compactação na superfície e embaixo está tudo... Até 5, 8 por aí, né? não, nesse, assim. nesse horizonte? Não fica assim só uns 3, 4 centímetros, não. E depois começa cada vez mais solta a terra, mais granulada, não. Então é um pasto que já passou a época ruim e que vai em frente. Agora só um pouco de manejo. Por que a senhora fala passou a época ruim? O que quer dizer que passou a época Não, porque ruim? a pastagem... Os anos de miséria que o os Azam anos fala? de miséria. Normalmente depois de 3, 4 anos entra nos anos de miséria. Porque ele vai agora lutando pela terra agrícola para recuperar. Então ele mesmo perde o primeiro impacto e vai ser pouco a pouco, não, lutando e vai diminuindo. E já está há 2, 3 anos bastante ruim. Agora este aqui já superou. Então vamos começar, plantou. Plantou. Tá. Mas a terra agrícola tem o seguinte, que tem uma camada solta na superfície e depois normalmente tem uma laje de 8, vamos dizer, para 15 centímetros e depois de solta. Então essa laje, quando o capim esgotou a parte de cima, ele chega na laje, não consegue de passar, não. Então neste estágio começam a entrar os anos de fome. E a hora que ele ultrapassa a laje, ele Até volta para a passou, posteridade. Agora este já eliminou este tipo de laje, não tem mais. Mesmo que a senhora tenha um preparo de subsolagem decente, Você leva a laje mais para no baixo. início da implantação, É pela própria implantação. pela própria implantação. Pela própria implantação. Não, eu digo, se você faz um preparo profundo, uma terra de 40, 50 centímetros de preparo, com subsolagem, na fase agrícola. Não, isso aqui não resolve, porque a laje se forma pela chuva na terra nua. Ah, Não. Porque a água turva que entra, e aí ele vai decantando, porque como é turvo, ele perde rapidamente de velocidade de infiltração e se vai. começa de preencher os primeiros poros e depois não passa mais, então já vai edificando a laje por cima. Esse período de... Então este é uma terra super boa já, até em cima você vê que está um pouquinho mais dura, mais ou menos esta camada. Mas Esse horizonte aqui de 5, né? 5, 6 centímetros. este aqui é o único que é um pouco mais duro, o resto está Então, tudo esse período nós estamos anos bom. de miséria, viriam depois dos 3, 4 anos. É. Se você entrar com uma subsolagem profunda nessa época, no pasto, Pode ser que ajuda, não?
Profundo previaria- não, né? Nessa faixa É, de nessa 15 faixa, aí. é. Mas aqui já passou essa É, época. eu digo, mas vamos dizer, você formou um pasto, depois de 3, 4 anos, você entra lá, faz um perfil, né? Com penetrômetro e você daí faz um subsolar naquela faixa. Pode Você evitaria aquela. Porque estes anos teve. É. Bom, pode ser. Agora com um pouquinho de fosfato e subsolagem pode ser que a gente evita. Agora esta passagem aqui tá boa, porque ela faz esses colões, a terra já está sem laje. Então aqui não tem muito problema. O único problema é que faz o manejo certo e às vezes em 4, 5 anos bota um pouco de fosfato. Pode existir um caso onde a gramínea não consiga passar esses anos de miséria, não consiga passar essa camada compactada? Não sobrevive. Às vezes a própria gramínea implantada não consegue, mas Que- tem uma gramínea depois nativa que faz, né? E a gente vai dar uma passada ali. Não foi feito, não. Uhum. Dá até pedaço de cartão. E aqui é justamente a lavração. Ó, e a raiz senta aqui praticamente em cima. Aqui não foi nem lavração, sabe? Foi compactação de D6. Foi os tratores que trabalharam aqui em cima e limparam as leiras pra lá e pra cá. E o senhor vê que cada vez que Aqui tem não um foi torrão, lavrado aqui, Pois é, esse mas- pedaço. cada Feito vez que uma tem um grade. torrão, ó, Uhum. a raiz fica aqui. Ele não penetra, ele fica lá, ó. Ele tem fases de Cada vez que tem um torrão, não, ele não entra. Ela pega o veio. Ó, É. dentro não tem nada, você tá vendo? Ele pega só em cima. E que a raiz vai entrando nas frestas. E aqui que tem, por exemplo, a matéria orgânica, é uma acumulação bem grande. Agora, esta devia ter já decomposta se teria mais vida na terra, mas não tem. Você tem um zoom para tirar o retrato aqui das Tá raízes aqui. em cima? Ele tá com a câmera de vídeo. Dá uma aproximada. Aqui é o pé de um Que é o. Foto. Foto ou. Uhum. Foto? Não, foto. Zoom. Eu queria esse foto. Esse aqui é negativo. Raio? E como a gente corrige isso? Isso aqui foi... Então, deixa eu tirar mais uma foto. Cadê o madeira terrão? que era para equipar Não, capim fica mais. Não calcário. Não. e não operação gradagem, subsolar, roçar e Só deixar a capinha em cima e urina. Mas e com relação à compactação? a raiz que tem que se virar. E o rim com boro assim. Mas por que não calcário? É isso que eu não tô entendendo. Ela Porque Aumentar o o capim processo não de- responde. Ela... Não, para aumentar o processo de decomposição dessa matéria orgânica e. Porque calcaia sozinho não vai fazer. Porque se tivesse uma decomposição boa aqui não teria tudo isso. Então, o calcário seria para acelerar esse processo de decomposição. Não, o calcaia não vai acelerar isso. Ele acelera a formação de ácido úmido. Em material já decomposto, Tá? semi-decomposto, certo? E esse aqui não. Esse aqui precisa disso, que precisa bactérias. E para que entraram, precisa de Fósforo. fósforo. E o eurim já tem um pouco de cálcio e magnésio nele. Tem cálcio e magnésio e a gente pega essa fórmula com boro e zinco. Sei. Neurim BZ. É. E roça bem rente ao sol. Bem roçado, espera uma chuva e depois planta no rio. Então roça na entrada das águas, de setembro em diante. A diferença de formação de ácido aqui, úmico ou fúvico, ela está na. A diferença principal nela está na decomposição aeróbica ou anaeróbica. Não, a diferença é de cálcio. Se tiver, não tiver. Na parte inferior, por exemplo, a 20 centímetros. Não Se tem tivesse Não deve calcário, ter ele nada. formava úmico. Em 20 centímetros não forma mais nada, porque no trópico em 15 termina. O que está embaixo não faz mais nada. Atividade biológica? 15, 18 centímetros no máximo termina a atividade. Embaixo, porque o problema é o seguinte, aqui tem muito fungo no trópico. E eles excretam antibióticos que são desviados. Então a partir de 15 centímetros normalmente tem tanto antibiótico que não tem Tem mais bactéria jeito de... Não tem mais ninguém que Boa. pode. É uma
luta pela vida, né? Claro. O senhor vê aqui, por exemplo, esta face já está quase crescendo. Quanto mais dura, quando é seco. Quanto mais lenta, mais dura. Mais desfavorável. Mais compacto. Ó. Aqui não tem mais muita... Aqui tem bicho, tem de carvão. Embaixo tá mole. É bem embaixo, está mais mole, não? É só em cima. Mas também um pouco umidade, né? Se teve uma chuva, está com a camada secou em cima e ficou úmido embaixo. O senhor vê sempre cada torrãozinho e a planta não penetra. Agora, pode ser, isso aqui agora é uma experiência que não tenho certeza. Mas, olha aqui o carvão. Aqui embaixo. Está bem embaixo. Foi enterrado, né? Foi enterrado, claro, que foi. Ó, tá cheio de carvão, lá embaixo. A terra está úmida, cresce, quebra um pouco melhor do que este de cima, em cima da mais dura. Agora pode ser, agora é o seguinte, que está faltando só um pouco de borax para a raiz penetrar, porque a raiz fica demasiadamente em cima do terreno. É bem carente. Todas as análises de solo que a gente tem na fazenda toda, é muito carente de boro e zinco. Pois é, porque se tivesse boro, a raiz iria penetrar. Aí vai entrando esse capim aqui, ó. Que é o natural. Está melhorando um pouco, não? Vigoroso e palatável. Palatável. Está bem melhor do que Esse daí não é um tipo de... É um pasto. Pasto marmelada. não adianta isso aí, não adianta, acho que é do mato. Dentro do mato deve esse ser grão. pasto Mas ele é- marmelada e braquiária. Mas ele é perene ou seco? O nome do Ele é perene, ele só o sai nome- da época. É. A dele é assim. Ó, aqui está quase não entra mais. Olha aqui como andou. Está só na superfície mesmo. Por causa da compactação ou pelo crescimento dele assim mesmo? Baixa a mão da pai. Ele faz aqui também os estolões. Por isso que ele consegue de multiplicar e de penetrar. Tá? Rápido, né? É, por causa dos estolões que faz aqui. E vai bem, o gado pega bem, né? Olha, aqui a terra Tem. não é dura, ó. É o tipo de crescer. Mas é aqui que a raiz não penetra, e isso aqui já é um obstáculo, que ele fica lá em cima, eu acho que é duro. Porque nós vemos isso da mesma coisa no eucalipto. O eucalipto faz raiz de 30 centímetros. Depois não rebrota, corta, não rebrota mais. E não tem razão de não penetrar. A única razão é que a raiz fica fraca por causa do boro. Assim. E se aplica o boro, é a relação Mas ele profunda dobra num ano a grossura. e rebrota depois do corte também. Bom, se não for cortado antes. Certo. Esperar esse efeito, né? Porque se fosse a cigarrinha como dá no outro pasto, o pasto estava alto, mas tinha folhas amarelas, não? Devido a estes machados. Devido à cigarrinha, aqui não, aqui simplesmente seca, porque é muito pouca profundidade a raiz. Quando o gado dá uma cortada, ele fica meio amarelado. Seria o seguinte, um lote grande para conseguir comer num tempo razoavelmente curto, uma semana, em torno de uma semana, e um corte uniforme em todo o pasto. E em seguida um repouso de em torno de 30 dias, que vai variar de acordo com a avaliação visual do crescimento do pasto. O pisantão não foi plantado. Não. O peão ele foi buscar mais semente no armazém, trouxe setar e plantou. Ali embaixo tem umas mães de setar. Sem solução, né? Isso é reforma. Isso é reforma mesmo. Aí deve estar bem com o céu. Não é só a vegetação do lado. Nós estávamos começando. Teria que chegar numa noite diferente. Fica na fístula. Árvore. Ela vai.
Não penetra nem um pouco. Ó. Tá vendo a superfície? A razão dela não penetrar Ele tem uma... Resistente. É. Coisa de 2 anos. E a matéria orgânica não se decompôs, está ainda Sim. aqui. Quando era erva, eu tava contando pra ela. Mas o senhor vê aqui, me dá mais um desses coisinhas, justamente para demonstrar. Aqui alguma coisa errada aconteceu. Passaram numa grade. Essa operação já está com... E a matéria orgânica tem o carvão, está tudo aqui. Foi queimado e passado uma grade. Tudo do jeito que foi mexido na última. Não, Bom, capinativo. agora o senhor vê aqui uma coisa. Primeiro, a terra está completamente estéril. estéril. Porque se isto que é 8 anos na terra, dá demais. O segundo, a terra tem tipicamente a conformação de terra agrícola e não de pasto. Você vê uma coisa, a superfície é mais solta, tá? E logo embaixo temos uma laje. O senhor se lembra do primeiro pasto? Que estava Lembro. absolutamente o contrário. Na superfície é uma camada pisoteada e embaixo cada vez mais mole. Sem laje, não? Está vendo a diferença agora? Este aqui tipicamente é uma terra agrícola. Não é terra pastoril. Agora, Tá solto naquele aqui, ó. caso lá, Hã? naquele caso lá, ele teve uma grade há 2 anos ou 3 anos atrás. Você está falando, Não, do Não, segundo medícula aço. lá, Não, não, medícula não, lá não. em cima. Na beira da estrada. É, bem Não, no lá início. Em frente ao em ar. cima das curvas. Que pasto As era leiras. aquele, Lucas, do primeiro ali? Não, não, É não, o você não 6? fez. Não, Oito. é no 3 ali. Olha, No 3. aqui tem 3. embaixo. Aqui o drama deste pasto é o seguinte: foi passada uma grade pesada. Tá? Depois de queimar, se formou uma laje impermeável. E a parte de cima ainda está solto. Então é tipicamente terra agrícola e não é terra pastoril. Tipicamente terra mal preparada. E né? foi Não- terra estragada não é- no preparo. É. Mal preparada, hora errada, umidade. Foi estragado porque você vê aqui toda a matéria orgânica. Se está 8 anos, é violento. Quer dizer que os anos de miséria começaram mais cedo aí? Eu acho que Não se conseguiu for- sair dos anos. E não vai, Não, e não saiu, né? supera isso? Não, porque este foi um campo justamente mal preparado. Este aqui, se vocês fazem simplesmente a gradeação ou a ração e implanta, vai ter a mesma coisa. Então aqui teria de fazer uma recuperação de qualquer jeito. Com subsolar. Não é subsolagem, é matéria orgânica. De plantar alguma... às vezes, não sei se vai dar, tenta plantar aveia, dá uma vez para gado e depois, quando está a segunda vez lá, botar a adubação verde. Leguminosa. Não, pode ser aveia. E a leguminosa seria melhor, se fosse mucuna, uma É. coisa assim, seria muito melhor, né? Mas o problema é justamente foi estragado no preparo. Tá vendo? É. Por isso eu digo que tem de ver a terra agrícola, senão você nunca vai descobrir o que está acontecendo. Então, mas a maneira para os dois tipos de terra seria mais ou menos semelhante, em termos de raiz. A minha pergunta veio em função da raiz, ser o retrato da planta e a... É a raiz, a proteção do solo, da superfície e o fósforo. Pastagem é só fósforo. Pastagem não é calagem, porque já está enrolando a folha. Olha como é que tá aqui. Pois é, tem aqui muito bom, mas a gente não sabe como. Porque Vamos olha, entrar um o capim tá pouquinho tudo mais? já enrolado. Vamos entrar um pouquinho mais para cá. Deputado. Das áreas. Dá pra fazer o jeito, ele não é lavador? Não, é só pra... Tem física. Também põe no meio, né? Quem prepara?
Não vai nadar Ó, hoje? a raiz que vem aqui. Vai nadar hoje, tem que fazer força aqui. Tá um pouquinho no chão, só para ver. Quer que eu tire uma outra foto Pegar de da madeira. senhora? De mim não, porque tem que ter Como é que a sementeira não Dá mais se sementeia Pega com quanto essa terra tem. bruta? Não nasce. Nada, quase. Pois é, aí tá o problema, por isso o capim tá tudo enrolando, não? Ele não entra. Deixa eu ver aqui. Ficou feio. Vamos ter. Deve ter um pouquinho, né? Olha lá, ó. Ô Zé, É, faz Aqui, uma... ó. já tava nessa altura aqui, ó. Já ela pegou. Matou. Nós tivemos um problema nós já em fevereiro também, né? Ele foi lavrado, então a raiz podia facilmente crescer bem aqui embaixo e não faz. Mas tem aquele espaço de cima que a cabeceira é assim e o fundo é. Agora, aqui qual o procedimento que a senhora acha que seria mais adequado? Olha como a raiz é fraca, não? Aqui, olha, para mim, o problema tenta um pedacinho com o... Porque a raiz é tão fraca, qualquer coisinha, mas já desvia. Não aguenta nenhuma Não. resistência. Não, nenhuma. Agora, o problema é justamente que a gente Olha, planta deixa eu um olhar capim e não na beira da precisa matéria se ela orgânica pode aqui. ou não pode. Vamos aqui na matéria orgânica que vem aqui a raiz da bico. Agora devia descobrir os capins que já crescem aqui por nativo. Aí. É. A mesma toceira. É a raiz bem mais profunda, né? Porque tem matéria orgânica aqui. E tinha micorriza. Olha, toda essa camadinha por fora foi formada por micorriza. Por isso ela cresceu. Mas eu tô na mala, o gravador. Presta atenção. Vamos te cortar com o canivete. A micorriza estava boa aqui, né? Porque toda essa casquinha é micorriza. Bom, agora a senhora vê o seguinte. Suicídio. A raiz cresce. Quando começa a chover, ela brota de novo, mas ela estagna aqui. Aqui é a mesma coisa. Ela parou aqui, fez um tipinho de roseta, depois quando chove, continua. Aqui está mais fácil para ver qual é aqui a raiz mais nova, né? Então ela faz aqui um tipo de roseta, quando chove, cresce de novo. Segue pra frente. Porque é a fase tipicamente falta de verde. Tipicamente. Porque o boro dá, vamos dizer, Dá mais nascimento força para a contínuo. raiz. Dá mais força para Agora, a raiz. a dosagem de boro por hectare, Tenta entre 3, 5 e 8 quilos. 3, 5 e 8 quilos É. de boro por hectare. É, Agora, como então, é que aplica? Qual é o veículo? pode botar simplesmente assim, depois que... Olha, eu plantei, eu tenho também, simplesmente na terra. Pode misturar um pouco com água, com areia, qualquer coisa. e botar. Mesmo na matéria orgânica, né? Hã? Mesmo aí com a matéria posto de orgânica, calcário. tem Não, mas é que é necessidade. muito pouco, né? 5 quilos. Qual que é o enchimento desse? Qual o veículo que O era que é? enchimento dele? Faz com um pouco de areia ou faz com água, não? Também. Serragem Daí seria também pode com, gastar. É, com pode tanque ser. de herbicida, então. Pode ser com tanque, Ah, não? pulverizado na terra? Também pode simplesmente pulverizar. Quer dizer que aí a senhora está falando 3, 5 e 8 quilos de boro e no caso de... Borax, não, borax, não De borax. 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 É pó, borax? E Ele é bem solúvel. a melhor época de aplicação, choveu chove, no... ele vai e faz assim, olha, nós plantamos um pouquinho de amendoim, eu não planto só para gasto, não. De quê? Amendoim. Então meu empregado plantou e eu plantei na mesma área. E no meio eu botei uma pitada de borax, o amendoim o dobro. Oi? O amendoim é simplesmente o dobro. Embora ele plantou antes de mim, 3 semanas, o dele está de metade também. E
E para diminuir é fundamental, né, cara? Raiz direto. A grande dificuldade que eu acho é em conseguir conciliar o ideal com uma condição econômica hoje. A gente tem, não, nós vamos estudar esse negócio agora, não? E vamos ver, porque depois vamos tentar de ver um pouco de vegetação nativa, se dá para tirar alguma conclusão disso. Porque aqui o problema justamente é a terra já estava dura. Ela foi destorroada mais ou menos. Aquele aqui também não é nada. Se o Pradão fosse primeiro uma super solar de 40 ou a 30, era a mesma coisa, uma grade seria a mesma coisa. É a mesma coisa que você É a não tem mesma coisa, estrutura de porque solo. o problema é a mesma coisa que você não tem Ela concorreu esse, ela fez. Você pode afrouxar os cacos quantas vezes quiser, fica caco. Não, Dá uma olhada aí. não junta mais. E aqui até a mesma coisa, quebrou os grumos, quebraram os poros. Então, que mecanicamente não se recupera. Tem que ativar a vida biológica para poder viabilizar a recuperação. Tudo próximo do mais. Mas lá deve ter, se você abre a terra, vai ter aquilo. Porque se tem um pouco mais de umidade, ele fica cabeludo para ser tempera seca. E, por exemplo, onde passa um cano de esgoto de cerâmica, em cima do cano todo está sem pelo. O mesmo? Esse pelo é uma autoproteção? Uma proteção com você. Essa mancha com essa disposição, Se avança ser na queimado. borda de potássio. a deficiência de nitrogênio no caso, ela entraria um pouco mais adentro na folha. O nitrogênio avança aqui na reta. Eu quero que carrega lá no Pantanal, vamos pescar. Já essa mancha aqui já está muito mais parecida com doença fúngica como mitospória. Que não há deficiência de nitrogênio aparente, mas aparentemente há uma deficiência típica de potássio nessa passagem. Acho que ali na frente nós vamos ter uma ideia melhor. Uma característica um pouco mais espinhuda. Aqui também nos espinhos. Menos espinho. E a folha é um pouquinho mais larga. Além do tamanho dele, está um pouco maior do que o normal naquela área. Total. Tá um paciente e pouco, agora não E a raiz bem superficial, apesar de tudo, não só. É super dura. Aqui também faz. Se queima em chapas assim, porque a terra é muito dura. Estou só na cinza. Pois é. E aí está o problema, quer dizer que olha, a terra está dura demais, porque ele queima em chapas, tá? Chapas paralelas. Foi no bastão. Tá. Tipo com a estrutura laminar, né? Isso aqui, estrutura laminar, e é muito dura. Então a raiz fica só bem na superfície. E que o que vai acontecer com essa... Pois é, no momento se baixa, ele vai... E depois ele vai sentar muito cedo a deficiência de fósforo, de tudo, porque não penetra. Pois é, aí está o problema, não? Ele nasceu só na cinza. Ó, tá só em cima. Deixa eu prender aqui, Antônio. Vamos ver aqui. Embaixo nada. Só na cantinha assim. As raízes são na superfície mesmo. Ó, Morre fácil. morre com muita facilidade. Então E a aqui, outra deve ter morrido por causa desse mesmo problema, né? entendeu? Agora, Pular relada. Totalmente solto. Essa é nova. E essa aqui? pois é. Ele é formado Tudo no primeiro ano, tá? Ele é amado tudo assim, ó. Tem nada, irmão. Não quer conseguir. Tá simplesmente na superfície. Onde essa seria só? Aqui só Maxilo. Maxilo, aqui tá 2 Agora, metros. o problema é aqui, então tem possibilidade de entrar. Vai embora. Pode parar, daqui dá pra ver. Aqui a Ela raiz não tem morta. mais do que 4 dedos. Essa aqui tá morta. Essa aqui tá morta. Ela não tem mais de 4 dedos. Essa aqui é morta. Aqui também a mesma coisa, é olha. nova. É
Pois é, mas na superfície é a única Mas coisa. ela pode ver que é só cinza. Ela nasceu na É só na cinza tem bastante raiz e embaixo não tem nada. Ó. Primeira sequinha que der braba aí, velho. Agora aqui o manejo tem que ser super cuidadoso, não? Então, na opinião da senhora, nós devíamos de vedar. Eu não iria Comer botar direto. gado este ano, porque depois vocês talvez conservam e ele consegue fazer raiz, tem que controlar as raízes. Quando a raiz está mais ou menos assim, solta gado. Nessa profundidade, É. seria em torno de 10 Aquela terceirinha é... Mas como estava muito espaçado, a terra o gado transitou e compactou tudo. compactou demais. Este aqui é Esse é o rabo de rato, raposa. que É. Não, Parece rabo de que- raposa, não é de pelo. Com top e leiteiro. Então, Nós deixamos ficando vedado quase 300. Não. Bom dia. Muito pato, olha. Até com matéria orgânica. Aqui você subsolou aqui o meio aqui? É. Solar depois pra Tem trás. profundidade? Quer dizer, tem profundidade ou foi só? 45. Solar fundo não, daquela. 45 centímetros. Olha, aqui é só uma É? camadinha de Por favor. 2 centímetros que está dura. O resto está tudo. Então a gente vê que está recuperando pelo descanso. Ó, é só esta Então camada que está foi uma. É. Foi acertado a gente vedar a área durante um longo O tempo. resto está tudo mole. Porque esse seria a compactação típica de pastagem. Este aqui é típico pastagem, né? Porque olha, ele quebra praticamente em torrãozinhos pequenininhos, né? Então ele é compactado em cima e depois aí de 5 centímetros aproximadamente. É, ele tá- esta camada aqui que está a camada de trabalho, que foi trabalhada, Uhum. também já está. Agora tem uma coisa, que vocês pegam uma terra, nunca podem pensar que onde ele quebra está sempre a profundidade de trabalho. Pode ser também simplesmente pela chuva, né? Formada uma camada dura. Então o trabalho sempre se encontra pela matéria orgânica que está lá. Então a terra está boa. E a raiz vai passando, né? Já não tem mais níveis. Mas por que o pasto tá assim então? Pois é, eu quero saber agora. Passado, né? Não, mas você vê, tá seco por baixo, nem o Tá rolão, tudo né? seco embaixo. Mas isso aqui E não tira é mais resíduo uma. da geada, da macega que é geada. Não. Queimou em setembro? Problema não. A camada seca aqui. Como? Que o problema é que a gente O broto, né? apaga por aqui. Não precisa que apaga muito. Um pouco tempo morre. Obrigada. Bom, aqui tem algumas raízes para sentarem em cima de uma coisa, mas do resto, não, aqui sempre um galho, mas do resto não vai para frente, né? É, sentou alguma coisa, aqui a gente vê. Isso aí tá na terra há muito tempo e não se decompôs, né? Não se decompõe, claro. Aqui foi feito duas adubação fosfatado. Uma mais fraca e uma mais forte. E ele veio no outro posto, tá? E tem Na aqui a outra matéria ali. orgânica em cima que também não se decompõe. A terra está meio morta. Fizeram adubação com fósforo? Entrou na fonte de fósforo utilizada aí, ela é bem solúvel. Aí era de esperar que ela desse um arranque inicial, mas depois não tivesse muito resíduo. Dispersível. Só que mesmo o desenvolvimento inicial dele foi muito ruim. Vocês têm ideia quanto é aqui o cálcio? Está muito baixo. Bem baixo, bem pouco. Pois é, porque olha, ela tem aqui esses
engrossamentos. E se a raiz começa a engrossar e não cresce bem, normalmente é cárcere que parte. Aqui, ó. Tá como aqui. A raiz não deu para fazer. Aqui tem engrossamento. Nossa, a tiverina não tem na cesta. Isso seria o que, essas manchinhas? Estas manchinhas podem ser a cárcere, este aqui pode ser a potássio. Agora se está faltando tudo porque está... Veneno. Quer dizer, Ali vai nascer de novo. Só a fósforo. só fósforo. A segunda. Segunda nada. E essa aqui, fósforo e sulfato. Ah, tá. Uma série de elementos. Pode arrebentar aí. Depois que falta ar. Falta ar. Furar e jogar o veneno. Só quebrar depois que ele morreu. Sintoma de falta uma série de coisas juntas. É, Tá faltando arejamento. parte é uma porção de dentro de injeções. Sei. Porque também a gente tem que estar mais compactado embaixo. Esse aqui em cima, a impressão que dá que está mais compactado. Em cima. É aqui, fez camada de trabalho. Não é muito. Não tem nem crosta em cima. Agora? Parece que tem mais raiz que lá. Tá quebrando tudo, só que a terra tá mais ardilosa. Aqui, como você falou, olha, aqui não tem crosta em cima. Acabou. Aqui não estaria mais compactada essa parte aqui? Não, mas aqui tem a ponto de trabalho. Isso aí é a larva da borboleta. Isso. Aqui foi trabalhado, tá? Olha ali, é a larva da borboleta. Porque se tem dúvida se foi pelo trabalho, se foi pela chuva, a gente quebra, vai ver. Se não tem nada de matéria orgânica, então é pela chuva. Agora se tem matéria orgânica, resíduos e coisas aqui, a gente Foi pelo trabalho. Ele é a larva. Mas não é mais compacto. Está quebrando. Se ele estivesse quebrando em faces mais retas, ele estaria mais compactado. Tá quebrando bem e e a raiz passa. Raiz nova. Tudo raiz nova. Essa é a raiz nova, né? Sabe o que aconteceu? Você vê que o stand aqui tá melhor, porque lá tá mais alto. É. Forma outra casa, a par da outra. Entendeu? O negócio. Você já tá. Não, lá naquela pior casa do que velha ele não entra. a raiz. Quebra aqui, ele põe a mão furada aqui, ó. Não, aqui é raiz nova que está fazendo, Eu não? mostrei pro Dr. Ezra, né? Eu falei miga mesmo. Agora se ele para de tem formar tudo agora, raiz tô e quebrando depois e- começa de quebrando fazer toda a raiz casa. nova e não Tem um carinho. continua crescendo porque é seca e junto com o borro. A outra tinha esses raízes grossos, aqui não tem. Aqui foi com fosfato, né? Foi também. Daqui foi sulfato lá. Isso é reprimida. Não tem muita compactação, não é na camada de trabalho. Mas tem um pouquinho de engrossamento também. Ah, mas a aparência desse espaço que foi subsolado e fosfatado é melhor do que a do. É, um pouquinho mais alto. É. Bom, quer dizer que como Mas sempre tem um pouco o último capim que está morto. Por isso é o problema que a gente deixa crescer, vai achando que o capim está desgastado, e na verdade metade já não está mais utilizado. Né? Isso também é a razão que se o gado entra, logo em seguida, a pastagem parece toda pisoteada e feia. A gente acha que o gado matou, mas não estava muito bem. Pois é, aqui
simples, ele se faz em sombra, a folha de baixo muito. Agora aqui no caso, como essa área era muito pastoreada, era muito rapada, Não, este né? aqui foi certo que deixou, porque a terra está recuperando. Sim. E que o descanso, É. que ficou em torno de quase 300 dias vedado, foi benéfico porque Foi a terra benéfico está porque recuperando. a terra está bem melhor. Porque o problema E também é muito. pasto que- Sente a seca, sente a geada, não. Porque não tem uma nutrição suficiente. Apesar de ter uma raiz vigorosa, ela tá por nutrição É. ou é físico? Problema Isso é físico. físico. Ó, aqui ele fica toda. Tá fora, não. E a camada tá fininha, fininha. Aqui, essa brisanta foi formada há quanto tempo? Que ano foi formada? Segura, vamos ver se eu vou tirar. Então, eu jogo esse tipo de terra. 88. Esse é a minha briga, não na terra de areia. Aí forma. Na terra de areia você tem a sementeira. Mas aqui tá rasgando. É uma coisa. E aqui é 4, 5. Essa faixa aqui é a faixa de colocação de fertilizante. É bem superficial. Aqui outro. Mas é exatamente a faixa. compactado, né? É bem superficial. E aqui foi Aqui é a soja aqui. É a faixa errada, né? É a faixa errada. A faixa que a gente põe fertilizante, não. Não, mas o Eu sei, fertilizante é mas mais com fundo. Você profundidade bota de para o solo. fertilizante onde? Coloca 5, 7. 5 centímetros. Né? Pois é, mas aqui não é a fertilizante. Olha, você vê aí, esta camadinha, está 2 centímetros. E aqui está dura. Então ele gruda aqui porque não entra mais para baixo. Esse aqui ele está no meio de duas camadas compactadas. É, porque olha como está duro. E ele cresce assim, ele não penetra porque está em lâmina. Uma fatia da beirada. Vem ver uma coisa. Então, pera aí, nós estamos aqui para ouvir a dona Ana, não por observação. Eu vi ontem o filme que deu, né? Vamos ser civilizados. Não ouve nem o filme, não aproveita o que ela fala e... Aí. Tá vendo? José, Onde não racha. Agora vamos fazer um resumo, vamos contar a história do Ó, que era aqui não esse tem solo. Não. Então, Qual que onde seria, vamos dizer, uma forma melhor de desenvolvimento de raiz, visando a implantação de uma pastagem para a descompactação e a estruturação desse solo aqui após 2, 3 anos de... Vocês queimam a soja Soja. depois de... não, nunca tem. E depois da soja, passa uma grade, como faz? Faça uma grade. Seria como se fosse voltar a soja de novo. Gradiação depois pesada, que faz depois gradiação leve. a colheita da soja, Mas eu acho que você não faz dá, um preparo não dá 3, como 4 se fosse gradiados. plantar soja novamente para plantar o pasto. Deixa preparado como se fosse Me diga plantar. agora uma pergunta. Aqui tá melhor. Tá Aqui bem. ainda é leite de estrada. É, aqui tá bem mais ó, um rezamento bem melhor. Não, mas eu tô querendo saber se o capim está implantado na soja. Ele nasce e fica aqui dentro e a soja está prejudicada porque ele cresce muito, mas acho que ele fica pequenininho, não? Ou no início o desenvolvimento do capim é fraco. A senhora está perguntando se o capim foi plantado junto com a soja? Não, se a gente Se pode, fosse. não podia fazer isso. Não, a única coisa que é possível implantação de capim, só que foi, não sei se chegou a ser experimentado, aqui já se pensou, era na hora que a soja está fechando o ciclo, começando a cair a folha, você jogaria a semente para o capim se implantar naquele manche que tem embaixo da soja. Aí eu acho que não funciona porque entra o inverno, nós colhemos a soja março. Não, então, abril, exatamente, maio. mas era exatamente a ideia era essa. Era onde caiu a folha, joga o capim e a semente fica naquele manche.
E larga a soja do jeito que Você tá. é um plantio direto do capim, para não entrar com preparo. Para não entrar com outro preparo. E daí em setembro, outubro, aquela semente nasceria. Nós nunca O que fizemos. acontece para nós aqui, nós fizemos, Cedendo o máximo, né? nós fizemos formações nessa época, seja em abril, maio. Acontecia que ele saía muito bem, se instalava, Depois só que depois recebia 5, 6 geadas em cima. Mas Então, e se ele não nascer? E uma parte morria e uma parte saía depois a partir de setembro. Ali, ó. Mas o volume de planta daninha que saía no meio e o que sobrevivia a isso, aparentemente pra gente não compensava, já que você poderia fazer a formação. Pode ser que aqui é especial e mais por dentro. Mas se a gente não prepara mais depois da soja, na soja deve ser uma camada mais ou menos de 8, 10 centímetros, bem fofa em cima, né? Nesse. Claro. Então se a gente não passa mais com uma grade e vira o duro para cima, a terra entorrada, o capim se instalava no mínimo em condições um pouco melhores. Tá? Que essa área aqui, quando foi feita a formação, foi até um pouquinho contra o que até o Renato da época estava querendo, que era fazer um preparo. Como a gente não tinha problema de compactação, e o nosso inverno é muito rigoroso e a terra está relativamente limpa, a única coisa que nós fizemos foi semear a semente da braquiária por cima da área e fazer uma leve cobertura com nivelador. Não houve preparo de solo para essa área aqui. Aqui foi aéreo? Não, lá na ilha. Tem área que nós fizemos aérea, só que foi preparado. Pois é, porque a gente tem que descobrir alguma maneira. Bom, aqui no meio está caminhando, né? Onde ela fez cama, que é mais umidade, ela está mais. Olha, se der onde vai pra cá. Cortar aqui, para ficar com a parte de raiz. Minhoca Porque agora as cores que passam de baixo. Fica boa. Essa bem arrasada tá boa. Aqui, Se quebra desse jeito, tá muito Ana, quer dizer que então, nessas condições que essa planta que se apresenta se encontra aqui nesse pasto, se Agora nós eu queria continuarmos ver o a manejo, camada de baixo agora. camada de baixo, Lembra, eu tô querendo descobrir melhor na onda, não precisava nada. Não? Pedro, né? Não precisa. essa aqui já seria a camada mais profunda. Mais profunda, tá boa. Tá muito boa aqui. Ó, como tá saindo. Ó. Tá muito bom. Quer dizer que esse pasto, nessas condições, manter o manejo com repouso adequado, ele tende a ter uma vida longa, vamos dizer assim. Aqui tem que ter até um manejo mais ou menos bom, não? Que vocês controlam de vez em quando a Olha raiz. que estranho isso daqui, ó. Não, eu conto vegetativo aqui. Porque o problema é que a planta faz o ponto vegetativo geneticamente determinado e não onde a gente planta. Tanto faz, por exemplo, o milho. Se a gente planta em 2 centímetros ou em 15, ele sempre vai fazer em 5 ponto vegetativo. A cana, se você planta em 10, planta em 50,
planta sempre vai fazer 10 centímetros o ponto vegetativo. Não adianta plantar mais fundo, porque por isso a raiz não desce. O código genético dela faz com que ela... E 10 centímetros ela faz o ponto vegetativo e de aqui sai a raiz. Então o problema na cana, por exemplo, para a raiz aprofundar, e de ver que a terra recebe matéria orgânica, qualquer coisa, para a raiz pode se aprofundar. Mas plantar a fundo não adianta. Porque ela faz o seu umbiguinho lá, um cordão para cima, e lá faz a raiz. Depois a raiz tem que aprofundar. Se não tem condições de aprofundar, fica em cima. Tanto faz em que profundidade foi plantado. E muita gente planta, vamos dizer, 40 centímetros, aduba ainda embaixo do tolete, e fica tudo perdido. A raiz nunca chega lá. Adubo jogado fora. É, tudo jogado fora. A gente gasta muito dinheiro por nada. Então o problema é justamente de manter a terra mais brumosa e plantar simplesmente em 10 No caso do capim, o ponto vegetativo dele vai ser... Tem que ver onde está. Aqui estava mais ou menos em 2 centímetros. 2 centímetros. Então não adianta de plantar mais fundo, porque ele só vai perder a força. E o problema é de manter a terra embaixo mole. Então aqui o meu problema que estou enxergando, e nós temos que ver aqui, planto depois da soja, eu acho que é mais vantajoso de não virar mais a terra, passar às vezes uma grade só niveladora em cima, e não uma grade maior, meio errado, porque assim no mínimo eu conservo a parte mais mole para a superfície. Conserva a parte inferior com mais estrutura. E este aqui embaixo vai ser duro, tudo bem. Mas eu no mínimo não viro isso para cima e estraga toda a terra, porque este vai se desmanchar na primeira chuva e vai fazer uma crosta e piora não, a condição. Então para não piorar é melhor de manter o que já está mais ou menos bom na superfície. Esse pasto dá Olha, ó. metade dele, um pouco mais para baixo, tem um toco. Aqui é cupim. Ó. Bom, mas o cupim aqui aparece com facilidade. Aqui, então. Mas o problema é que a raiz está só aqui e Agora- eu sei. Olha, é tudo na superfície. Se está velha, se está nova, está tudo assim. Deixa eu pegar um pouco. Está faltando um pouco de calço, porque esse tipo de algas que vai em cima da terra, para cima da matéria orgânica, Esse tipo de e fungo, é alga. alga, E se aparece alga, normalmente está faltando muito cálcio. Eu não sei aqui a análise da terra. Mas, como a terra seria uma aplicação de boro e uma gradiação. passa uma grade assim, não muito aberta, porque assim ele não vira muito, na mas... grade de 34, 26, 28. Nossa, que isso. O que vai acontecer aqui, provavelmente uma grade super pesada aqui faria um preparo superficial de 12 centímetros, se fizer. Bom, mas eu não quero preparo, eu quero só abrir um pouco. Porque outras grades não vai fazer praticamente nada. Outras grades só vai moer o que tem por cima. Este aqui vai continuando, porque aqui rasgou, não? Então, Não é grade fechada, não é nem uma grade meio aberta, é uma grade fechada. você passa simplesmente um tipo de subsolador, está suficientemente seco para rachar. Isso estava pensando, em vez de uma grade, uma subsolar, não seria? Faz um tipo de subsolador, passa o subsolador aqui, passa um pouco de boro por cima e vai ver o que acontece. No mínimo faz isso numa pequena área para ver. Se no caso... Se caso der certo, faz tudo, não? E agora, por exemplo, esse capim, eu queria ver como ele se justifica, ele faz a raiz muito superficial. Então, parece um enxadão. Isso aqui. Agora, esse tipo de pastagem, no caso da reforma, considerando a espécie da gramínea aqui, ela tem uma proliferação e uma persistência muito grande. Não seria mais adequado forçar uma reforma total, no caso dele,
desse tipo de área. Puro estolão e semente que está em cima do solo, para reformar realmente a área toda. Bom, no meu ver, como está a terra, a reforma não vai trazer muito. Deu um benefício imediato, né? É muito imediato depois da... Eu acho que até o capita formado já não tem mais benefício. Porque o problema é o seguinte, que a terra em si não justifica a não penetração da raiz. A raiz fica muito superficial simplesmente porque está super fraca. A minha ponderação é a seguinte, no caso de se fazer um preparo realmente na parte superficial e forçar esse limpamento, a densidade populacional de saída aqui seria muito maior. Além de estar essa matéria orgânica provavelmente se decompor um pouco mais fácil. Também com a adição do fósforo e um boro. Ia fazer uma gradeação até que profundidade? 12 centímetros, 15 no máximo. Porque na verdade não há uma reversão do solo com a grade. Não, a gente já enxerga, olha, ele vai com as raízes profundas. Dá uma olhada, só ver que... Aqui parece que ela tem uma umidade de água muito grande, né? Ele tem uma raiz funda e bombeia água para cima, como faz o mamona dessas plantas. Então essas plantas aqui não são ruins para baixo, porque olha, se você pega essa terra aqui em volta, está tudo úmido. Se pega uma terra aqui mais longe, está seco. Como é que é essa cilindra aí? Tem de produto? Semente. Semente? Então essa guarânia, na opinião da senhora, ela bombeia a água de baixo para cima. Porque está úmida. Ela acaba sendo uma planta benéfica. Para mim é benéfica, porque a senhora vê uma coisa, na época de seca, ela fica verde. Geada não queima. E o gado se mantém com esta planta. Dá um pouco de... A raiz é muito forte. Pois é, então ele vai fundo e vai bombeando a água. Esse milho aqui é plantado para silagem. A paginagem está plantando muito esse passado. Podia ter plantado o dobro. O dobro por linha? Não, mas por linha não, bem mais. Dizer que a senhora podia repetir para mim a explicação da estrutura do solo? Claro, se você tem, por exemplo, vamos dizer isso aqui fosse grumos, tá? Mas se tem depois de cada grumo um poro, se ele vai inchando com água, ele vai ocupando somente os poros, ele não vai mais para além, não, mais que o dobro não faz. Quando recua, quando seca, ele desocupa o poro. Sim. Simplesmente, então não tem racho porque não tem nada de movimentação da própria terra. Agora, se não tem grumos e não tem poros, ele incha e vai empurrando os outros grãos. Sim. E quando seca, ele não volta tudo aos lugares que ele tinha, mas ele começa justamente de rachar. Sim. Não? Então, rachadura é sinal típico que falta de estrutura. De matéria orgânica. É. Tira uma vez aqui uma planta. O lado de cada compactação não foi. Aqui o problema, esse milho aqui é só para forragem. Foi do outro lado, do outro lado. Depois isso aí. Silagem, podia plantar com puro. Bom, aqui tem mais uma coisa. Aqui estava a semente.
a planta faz aqui a raiz, não? Aqui é a semente. Então foi plantado uns 4 centímetros profundo demais. E a raiz tá meio dentro, né? Tá aqui. Então aqui tá só 2 centímetros de profundidade. Então a planta... Esse pé é maior. Ah, claro, a planta perdeu, não, porque fez um esforço muito maior. E essa é a diferença das duas. Essa estava em torno de 4 e essa em torno de 2 centímetros. De 2 centímetros profundo demais, porque não adianta de plantar fundo. Ele sempre vai fazer na mesma profundidade a sua raiz. Que é em torno de 5 centímetros. 5. Além dessa diferença, o que a gente nota muito no caso do milho, e principalmente num ano como esse que tem muito problema de vigor na semente, que as sementes mais vigorosas têm um comportamento diferenciado das menos vigorosas. Então, você tira do vigor da semente, por quê? Porque ele tem de fazer este umbigo deste tamanho até chegar ao ponto onde vai fazer a raiz. Então aqui ela perde força e a planta está bem mais fraca. E esses terrões que estão... Os terrões são violentos. Esse aqui não é tanto. Você consegue, tá? Tá bastante plano aqui, ó. Fácil de cultura. Então, se ele quebra desse jeito, a raiz já tem muita dificuldade de penetrar. Ele penetra somente pelas frestas, não penetra próprio. E está bastante, aqui pelo brilho a gente vê que está bastante elevado o teor de argila. Então uma terra sem estrutura e muito argilosa, naturalmente é difícil para... E nessa condição dela ter pouca estrutura e na condição do milho também ter um período inicial em que ele demora para fechar e recebe insolação direta, isso acaba sendo um agravante. E por isso, este aqui devia ser plantado não 1 metro, mas vamos dizer 60, 70 centímetros no máximo em casa. Porque se é para ensilagem, a gente procura muito mais, porque isso daqui tem uma população de meio de 40 mil por hectare, e depois da ensilagem a gente pega no mínimo 72 a 80 mil. Então 80 mil seria o mesmo espaçamento na linha, mas a linha tem 70 centímetros. Para grão, você recomenda quanto? Para grão, olha, é mais ou menos por aí. Pode ser até 70. Eles estão fazendo, e a espiga por si fica menor. Mas a quantidade de espigas é muito maior e o peso em geral é maior. Então a gente ganha no peso. Por exemplo, se planta milho safrinha, nós sempre plantamos bem mais populado. Eu planto com outra chapa, eu planto com chapa 10 na época de águas, e a safrinha que a gente planta agora em janeiro, eu planto com chapa 14, não? Então ela joga muito mais grão na linha e normalmente dá uma safra normal, dá o mesmo peso que o outro milho, simplesmente pela maior população. Pega o milho precoce, que não fica tão grande, e dá mesmo. Na média, o que nós estamos fazendo no caso do milho de silagem é trabalhando com enterro. E não enterrar, mas simplesmente como a grade nós não estamos corrigindo o princípio do erro, né? Não estamos corrigindo o que está errado, então nós queremos corrigir de outra forma, isso que é. Bom, agora não dá mais para fazer. Não, agora se for de compactação de solo, a senhora não gosta de usar penetrômetro? Olha, no penetrômetro a gente não sabe o que está acontecendo, porque, por exemplo, quando nós pegamos com enxadão,
foi muito duro. Mas depois tirou a terra não estava tão ruim, era muito mais argilosa. Então tem aqui, como a gente vai dizer, se a terra está úmida, penetra com facilidade. Se a terra está seca, é muito difícil. Agora, se você pega um torrão e quebra, se ele quebra em pedacinhos pequeninos, a terra está muito boa. Se quebra irregular, mas ainda torrão, ainda a terra está mais ou menos. Agora, se quebra reto, mesmo sendo úmida, então essa terra já está seriamente acabada, não? Então, é muito mais fácil de ver pela quebra do torrão o que acontece do que com penetrômetro, porque o penetrômetro, se a terra está úmida, Está boa. vai lá dentro, acha que está tudo bem e vai embora, não? Está certo. Mais uma coisa interessante, por exemplo, a densidade do solo se mede em densidade aparente, não? A quantidade, volume de terra, o peso de 1 centímetro cúbico de terra. Então é interessante que, por exemplo, em terra arenosa, 1,4 já é uma barreira que é quase intransponível para a planta. Em terra roxa... 1,4 gramas por centímetro cúbico. Em terra roxa, 1,6 ainda raiz passa. Então a gente pergunta por quê? Porosidade. Não, tem mais poro. Então, microporo e macroporo. Não, boro. Boro. O nutriente por a raiz é mais forte. Então, quanto mais pobre a terra, tanto mais cedo o adensamento constitui uma barreira. Como é que, no caso, você me disse a compactação, aquela solução que tem descrito no livro da senhora, com carbonato de cálcio, filtrado, sai colocando para ver... Como é? Solução de carbonato de cálcio, acho que é 30%, tem aquele trado argentino. Esse aqui que pinga em cima, que faz o Molina que faz isso. Bom, este aqui eles fazem uma solução de carbonato de cálcio, pinga em cima, não? Se ele penetra com facilidade, a terra está porosa. Se ele é difícil de penetrar, a terra é muito dura. Mas no Brasil não dá muito certo porque a argila é muito pesada demais. No caso, para medir... No Rio Grande do Sul dá certo, em São Paulo não dá mais. No caso também o estado de umificação do humus, o tipo de humus que está sendo formado, aquele cromatógrafo de Schweiffer lá para você ver o tipo do humus, né? Aquele papel comprado, se faz, como é que... Eles podem fazer, podem comprar, eu acho que comprar na Argentina tem pouco disso, mas aqui também tem já esses kits de análise do solo. Mas eu acho que não é muito importante porque os humus mesmo no Rio Grande, nas pastagens, se formam. Agora em São Paulo já é muito raro, especialmente em terra líquida, praticamente